Bom, a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro agradeceu ontem o empenho do presidente da Câmara, né? Fez um pronunciamento. Foi o primeiro, né, meninas? Foi o primeiro. Em rede nacional, em cadeia nacional de rádio e TV. Ele lendo lá o teleprompter, mas de qualquer maneira lá agradeceu o empenho de Rodrigo Maia para aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Reforma da Previdência. E agora o texto segue para a comissão especial, que deve ser instalada hoje. O relator e o presidente da comissão já foram escolhidos. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. A sessão desta quarta na Câmara, um dia depois do avanço da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, mostrou um parlamento ainda à beira de um ataque de nervos. Motivo do entrevero, denúncia de compra de apoio parlamentar para aprovar a reforma. Nós não vamos aceitar aqui, doutor. A tramitação da reforma na CCJ serviu para revelar o tamanho da importância do Centrão para o governo nas votações. Resta saber até que ponto o Planalto vai ceder às pressões dos partidos desse bloco para assegurar o apoio. Um dos trunfos do Planalto é o pagamento de emendas parlamentares, 40 milhões de reais até 2022, a deputados e senadores que apoiarem a reforma. O presidente da Câmara não vê o uso desses recursos como poder de barganha. No dia seguinte à aprovação do relatório na CCJ, Maia criou a comissão especial que vai discutir e definir como vai ser a reforma. Para aumentar a representação de partidos, o presidente da Câmara aceitou elevar o número de deputados, de 34 para 49. Para aprovar o relatório, serão necessários 25 votos, apenas um a mais que a metade. Na sequência, o texto seguirá ao plenário para votação em 2 turnos. Em cadeia de rádio e TV à noite, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu os deputados e o empenho do presidente da Câmara na aprovação da reforma na CCJ e disse que confia no patriotismo dos parlamentares para avançar com a proposta. Sem mudanças, o governo não terá condições de investir nas áreas mais importantes para as famílias, como saúde, educação e segurança. Temos certeza que a nova Previdência vai fazer o Brasil retomar o crescimento, gerar empregos e, principalmente, reduzir a desigualdade social. Porque, com a reforma, os mais pobres pagarão menos. Na noite desta quarta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu parlamentares do MDB. A legenda acena com apoio. Tem 2 problemas aí, que é a oposição e os tal do Centrão. Bom, a oposição é muito simples. A oposição é contra porque vai ser contra sempre e até porque a reforma da Previdência tem o escopo e o objetivo de criar uma economia e fazer o Brasil voltar a crescer. E tudo que a oposição não quer é que o país volte e a economia fique forte neste governo, no governo Bolsonaro. Quanto ao Centrão, bom, o Centrão é mais simples ainda. O pessoal quer cargo, quer dinheiro para aprovar, quer cargo, quer benefício. Então é isso que vai ser costurado agora nessa briga aí. Mas o governo já vai dar 40 milhões de emendas, né? Mas as emendas já são emendas mesmo. Não, mas o governo tinha sido... que ele prometeu. Mas ele tinha dito que não faria nada disso, de tomar lá da cá. Mas eu achei ótimo, mas a gente estava aqui falando para fazer, né, gente? Lembra que a gente estava falando, caramba. Emenda cedo ou tarde. Emenda cedo ou tarde vai ser liberada, então que libere. Agora, ele pode até pôr na frente da fila, mas que vai liberar. Uma coisa, isso para mim, da emenda do vereador, do deputado, ela já é mandatória. Até 15 milhões tem que liberar e ele já fez. Mas ele aumentou em 65%. E vai, mas eu acho isso ótimo, Rose. Era isso que a gente estava falando para articular. O que eu acho que não dá... Ué, mas então como é que é? Não sei. Não, você falava que você não queria o toma lá da cá. Não, mas o toma lá da cá, a emenda não é... A questão que eu acho, nomear a gente... de cargo. Isso aí. Colocar parente do deputado na Itaipu, colocar na Petrobras. Eu, por exemplo, eu não gostei. O que eu não gostei?
Daquela história do tal Léo Índio pegar lá uma boquinha no gabinete do senador do DEM, 23 mil. Pô, o isso que já o cara é o achou? Toma lá da cá. O cara tá pensando que ele tá se aproximando do Carluxo, né? Que é uma figura importante. Isso eu acho absurdo e acho que o Carluxo devia falar com o primo dele que isso daí queima o filme, né? Pelo amor de Deus. Agora, as emendas, ok, libera as emendas. A fala do Bolsonaro ontem, 1 minuto e meio, achei ótimo. Eu vi um monte de gente sentando o pau, falando, pô, só passou na CCJ. Gente, elogia mesmo, porque tá precisando azeitar a relação com a Câmara e não gasta nada. Então, mas deixa eu te falar. E pode agradecer o Rodrigo Maia, porque foi ele Mas mesmo. você viu a entrevista que ele deu à noite? Eu vi lá na Globo News. E ele sentando o pau no governo, no Ernesto Araújo, dizendo que a política externa do Brasil é horrível, atemorizante, que a educação não tem uma agenda, que o governo não tem agenda. Não tem ou mesmo. seja, Zezé, ou eles vão ter que azeitar muito bem, e o governo precisa se aprumar e parar com essas briguinhas de mimimi desse Carluxo. Carluxo, que é o número 2, filho do presidente, e que inclusive os líderes dos partidos estão com medo, Zezé, dizendo que quem está por trás de tudo isso é o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, pare de ficar brincando de candidato e assuma a presidência. E eu concordei, gente, eu nunca achei que eu fosse concordar com um sujeito do DEM, Zezé. Nunca achei, ô Sena. Eu tô falando que a gente tá agora concordando com o general do Exército e com um político do DEM. Porque quando o presidente da Câmara vem e diz que não existe política na educação, uma política educacional, a política externa é um horror e que não existe uma agenda de governo para que o Congresso saiba exatamente o que esse governo pensa, é tudo verdade. As únicas coisas, eu acho assim, a agenda do governo, e o próprio Maia falou isso quando ele teve um entreveiro aí com o Sérgio Moro, é a reforma da Previdência. O resto... O próprio Maia falava, larga a mão, vamos tocar a reforma. É isso que está sendo feito. Em relação ao Ministério de Relações Exteriores, vergonhoso, coloca em risco as exportações brasileiras, a autonomia brasileira, o território nacional, um rolo, péssimo. Educação, Nossa Senhora da Aparecida, meu Deus do céu. Agora, eu acho que o Bolsonaro tem sim que agradecer o Maia, porque se não fosse o Maia ali, acho que não ia ter conseguido aprovar na CCJ nem anteontem. A coisa ia estar muito enrolada, não ia, Sena? E a base está bem atrapalhada lá. Nossa. E a área técnica, né? A área estritamente técnica do governo está indo bem. A área que está brigando Olavete com o general, com Carluxo, isso está uma palhaçada, uma papagaiada. Mas isso influencia. Sim, e está demorando o presidente Bolsonaro entender que ele tem que pedir para o filho dele ficar quieto. Mas se ele está fazendo para o Estadão trouxe na capa dele. Está demorando que muito. Há 15 dias, numa viagem do presidente com senadores e um deputado para o Rio de Janeiro, de Brasília ao Rio de Janeiro, o presidente falou que o Mourão tem uma agenda própria, que ele tem um governo paralelo. Governo paralelo, eu acho que ele não tem uma agenda própria, eu acho que ele tem sim, não vejo problema nisso. Agora... Eu fiquei pensando qual que é a estratégia do Carluxo para derrubar o Mourão. Na verdade, eu acho que eles não querem derrubar, mas o que eles querem é fazer com que o Mourão se intimide e fique na dele, seja um vice decorativo. Um vice decorativo. Agora, não dá, Sena, um sujeito que é preparado pelo Exército, que já ocupou cargos importantes de direção, você consegue dar... Um general, você acha, Sena, que dá para dar um papel de sombra para um cara desse? Não dá, Zezé, não dá. Secundário, não dá, com certeza gente. Não dá, mas é que o pessoal tá com ciúme, mas o Mourão nunca fez nada que comprometesse o Mourão é um aliado do Bolsonaro. É que o pessoal tem ciúme porque o Mourão é mais preparado do que o Bolsonaro. Pelo menos ele era bem despreparado e ele se preparou mais. Exatamente. Agora, só falando sobre a comissão especial da reforma, temos o presidente Sim. e temos o relator. PSDB e PP vão fazer esse trabalho. Eu estava com tanto medo que esse trem ficasse na mão do PSL. Mas o PSL quis, né? Mas o presidente da Câmara falou, não dá. Não dá. É uma raia que está segurando. Ele está segurando tudo. É bom. O PSDB, como sempre, foi a favor da reforma. Samuel Moreira, né? O PSDB sempre foi a favor da reforma, então, pelo menos nessa parte, não vai ter problema. Sim.
E você já pensou um cara do PSL? Nossa Gente do Senhora, céu, daí ia se confundir tudo. Ai, gente, nossa senhora, graças a Deus.